E aí galera, no vídeo de hoje vou atender a pedidos de muitos de vocês, que é como a gente constrói uma carteira e administra ela. Eu administro a minha carteira no Investidor 10. Existe a versão site e a versão aplicativo. Eu costumo usar mais o site, mas no dia a dia a gente acaba usando o aplicativo para verificar uma cotação, algo do tipo. O Investidor 10 nada mais é do que uma plataforma onde a gente faz a gestão da nossa carteira. Exatamente como eu disse para vocês na introdução, a gente acaba comprando ações, fundos imobiliários, às vezes em grande escala, e você acaba se confundindo, né? Referente a dividendos, rentabilidade da carteira em geral. Então, essa plataforma onde a gente cadastra essas informações de compras e vendas chama Investidor 10. É a plataforma que eu utilizo, é uma das plataformas mais faladas ultimamente e eu vou apresentá-la para vocês. Segue daí na tela do computador e eu vou seguindo daqui. E essa carteira, tá? Nomeei de carteira do canal. Ela tá zerada, vocês podem observar que tá zerada, não tem informação nenhuma e a gente vai alimentar ela. Como que funciona? A gente tem algumas abas, certo? Como resumo, proventos, gráficos, metas, análise, lançamento, IRPF, que é o Imposto de Renda de Pessoa Física, integração com a B3, versão Pro e configurações. Basicamente, essas são as abas que a gente vai trabalhar hoje. A primeira aba é a aba resumo. Nessa aba é onde a gente vai verificar todas as informações resumidamente, como o próprio nome diz. Então, para começar a detalhar um pouquinho melhor a plataforma, eu vou adicionar alguns tipos de ativos. Eu vou só com uma observação adicionar eles com uma data retroativa, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês observem no sistema essa comparação de um cenário anterior à data de hoje e essa evolução até a data presente. Primeiro aqui eu vou começar pelas próprias ações, ou seja, eu vou pegar aqui uma ação que eu gosto, que é o Banco do Brasil, BBAS3, já apareceu aqui. Lembre-se, todas as ações, não só como ações, como todos os investimentos, eles têm um código para facilitar. O do Banco do Brasil é exatamente esse, BBAS3. Eu vou colocar uma data de compra retroativa. Por quê? Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, mas eu quero analisar um cenário anterior até a data presente. Ou seja, eu vou colocar que eu comprei há um mês atrás e eu quero observar na data de hoje o que teria acontecido. O sistema entende qual que era o cenário de um mês atrás, tá? E ele traz até a data atual. Então, vamos lá. 11/6/2025. Vou colocar que eu comprei 5 quantidades, ou seja, 107,25 centavos. Vou salvar. Ativo adicionado com sucesso. Agora eu vou adicionar mais alguns tipos de ativo. Eu vou diversificar. Tá? Já adicionamos ações, agora eu vou adicionar fundos imobiliários, renda fixa e algum ativo internacional também. Vou adicionar agora um fundo imobiliário, que é um FII. Então eu vou selecionar ele aqui e eu vou colocar o que eu gosto também, que é o MXRF11. Então, MXRF11 é a sigla dele, que é o fundo Maxi Renda. Vou também colocar 5, vou comprar todas a mesma quantidade e observar que a data tem que ser um mês atrás. Então, um mês atrás. E salvar. Ativo adicionado com sucesso. Próximo. O próximo ativo que eu vou comprar vai ser um BDR. Nada mais é do que uma ação americana. Eu optei por uma empresa que eu gosto muito, que é o Nubank. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o Nubank não é uma empresa brasileira? Sim, o Nubank é uma empresa brasileira. Porém, ele tem um IPO nos Estados Unidos. O que é um IPO? É a abertura de capital da empresa, quando a empresa decide abrir capital na bolsa. Então, o Nubank é uma empresa brasileira, mas ele fez seu IPO nos Estados Unidos. Ou seja, eu vou selecionar aqui BDRs e eu vou usar o código deles, que é o roxo 34. No Holdings Nubank. Também vou optar por 5 ações e mantendo a data de um mês atrás. Salvar. O último ativo que eu vou colocar vai ser de renda fixa. Sabe quando você coloca aquele seu dinheiro na caixinha do Nubank? Exatamente, vou te ensinar a cadastrar ele agora. Em tipo de ativo você vai colocar renda fixa. Aqui você pode escrever o nome do emissor, que é o nome do banco que você está comprando. Eu normalmente coloco a minha renda fixa no Nubank, vou manter no Nubank, tá? Mas aqui, ó, vocês podem ver que é só um campo
de texto, para escrever mesmo, nada vai mudar. Título, o nosso caso é um RDB. Forma, pós-fixado, tá? Não há um pré-fixado, a gente não está fixando uma taxa, a gente está acompanhando a taxa do mercado, então seria um pós-fixado. Existem alguns ativos de pré-fixado, outros de pós-fixado. Nesse caso, pós-fixado. Caixinha do Nubank é pós-fixado. Valor, vou colocar aqui R$100. Data de compra, também um mês atrás. Ele é indexado no CDI, ou seja, ele acompanha o CDI. Data de vencimento, aqui eles sugerem a mesma data de vencimento da data de compra, mas eu não preciso que o sistema me aponte que o ativo está vencendo. Tem alguns ativos que têm alguma data de vencimento, tá? Vou jogar para frente, porque se vencer lá eu mesmo venho aqui e altero. Então joguei lá para 2030. Taxa de CDI, 100% do CDI. Tem alguns ativos que a gente consegue 105, 110, 115, mas normalmente a gente encontra mais de 100% do CDI. E vou salvar. Aqui todos os ativos foram adicionados. Aqui na aba superior a gente consegue verificar o valor aplicado, que foi o total de 419,45. E a gente consegue observar posteriormente. Lembre-se que eu coloquei todas as compras há um mês atrás. Então eu informei para o sistema que tudo isso que eu fiz agora, eu comprei faz um mês. Então ele trouxe a cenário atual. A cenário atual a gente está perdendo um dinheirinho. Observe, saldo bruto 419,01. É exatamente o que a gente tem agora. Então a gente acabou perdendo aí em torno de 44 centavos. Ou seja, podemos ver que a nossa variação está aqui menos 0,10. Não tem problema, fiquem tranquilos, esse é o mercado variável. Ele é uma montanha-russa, sobe e desce. Eu vou apresentar para vocês a aba Resumo. A aba Resumo, ela se divide em 3 grandes partes. A primeira parte é evolução do patrimônio. A gente pode observar que no mês que a gente fez a compra, que foi o mês de junho, colocamos R$ 419,45. Tivemos um ganho de capital de 13,16, ou seja, nosso dinheiro valorizou R$ 13,16, chegando a um patrimônio total de R$ 432,61. Com essa evolução de tempo, chegamos ao mês de julho, onde a gente teve uma perca. Esses R$ 13 que a gente ganhou aqui em junho, a gente acabou perdendo em julho. Então, esses valores foram atualizados. A gente tem essa comparação só de mês passado e mês atual, porque eu coloquei que todas as minhas compras foram no mês passado. Na segunda parte, a gente tem aqui o ativos na carteira, que é um gráfico, um rodela, onde a gente consegue observar a porcentagem em cada tipo de ativo. Por exemplo, ações. Temos 50% da nossa carteira, ou seja, R$ 210 em ações brasileiras. FIIs. Temos 11,31%, ou seja, R$ 47,40 em fundos imobiliários. BDRs, ações americanas, temos 14,43%. E renda fixa, 24,14%, total 101,16. Observe que a renda fixa ela subiu. A gente teve um ganho de R$ 1,16 nesse um mês. Descendo aqui, nós temos agora a parte onde detalha cada compra que a gente tem em cada classe, ou seja, ações. Se no caso aqui eu tivesse mais de uma ação, ela entraria logo aqui abaixo. Nesse caso, como só temos o Banco do Brasil, ele me dá alguns indicadores, algumas métricas aqui sobre a ação, ok? Então a gente tem aqui diversos tipos de informações, como quantidades, 10 ações, preço médio 21,45, preço atual 21, variação 2,10, ou seja, o Banco do Brasil ele está numa queda, eu vejo como uma oportunidade, mas ele se encontra em uma queda, e o total de saldo que a gente tem nela, que é R$ 210. E aí tem outros indicadores, como preço sobre valor patrimonial e assim por diante, ok? A gente consegue colocar alguns além desses, e aí você consegue personalizar da forma que você quer. Só vir aqui em editar colunas, selecionar o que é mais interessante para você. Vou trazer mais umas aulas referente a indicadores, fica aí no canal para não perder. Na próxima classe, a gente consegue visualizar também o dos fundos imobiliários, que é a mesma coisa das ações ali em cima, tá? Você pode personalizar, como eu havia dito,
da forma que você quiser, os indicadores que você quiser visualizar. Então, a gente pode ver que nos fundos imobiliários a gente está tendo um ganho, tá? Uma variação de 2,27% positivo. Então, muito bom. Estamos num cenário muito bom. ETFs nós não temos, tá? Ele está aparecendo aqui, mas nós não temos. BDRs, olha que maravilha. Nubank valorizando 2,47%. Tesouro direto abaixo ali também não temos. E renda fixa temos aqui uma variação de 1,16%, sempre crescendo. É aquele cenário, devagar e sempre. Então, essas são as principais informações da aba resumo. Vamos para a próxima aba, que é a aba proventos. Já na aba proventos, o que significa isso? É aqueles queridos dividendos que todo mundo gosta, todo mundo se empolga. É aqui que a gente visualiza o que a gente ganhou no período. Então, por exemplo, no mês de julho, fizemos as compras em junho, virou um mês, recebemos os dividendos. 50 centavos de dividendo. O que isso significa? De qual ativo é esse dividendo, Nicolas? Já entendi que eu ganhei 50 centavos, mas você fez um monte de compra aí, da onde veio isso? Boa pergunta. Descendo abaixo aqui, a gente vai conseguir visualizar essa informação de onde veio. Tá? Ele nos apresenta um gráfico aqui também informando essa evolução de proventos. Conforme for passando os meses, isso aqui vai ficar bem bonito, que você vai ver que terá diversos gráficos, diversas barrinhas onde você consegue comparar um mês ao outro. Nesse caso, como fizemos somente uma compra no mês passado e estamos visualizando no mês de julho, só vai ter isso, não vai ter essa comparação. Descendo um pouquinho abaixo, olha aqui quem nos pagou dividendos. MXRF11, fundos imobiliários. Fundos imobiliários têm uma característica muito legal, onde ele é obrigado a distribuir 95% do seu lucro. Ou seja, aqui nós recebemos R$10 por cota, nós tínhamos 5 cotas, ou seja, 50 centavos. Então, esse dividendo, esse provento veio somente dos fundos imobiliários. Aí você me pergunta, pô, e a minha ação americana, a minha renda fixa, nada disso me paga? Não. Ações, algumas empresas pagam, outras não. E não tem uma regra. Tem empresas que pagam a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou até mesmo empresas que pagam mensalmente. Pode acontecer, mas vai de empresa para empresa. Porém, as empresas, normalmente, o que acontece? Elas reinvestem nelas mesmas. Aquelas que não pagam dividendos, elas reinvestem nelas mesmas. Ou seja, você acaba ganhando de qualquer forma. Porque se a empresa reinvestir nela, ela tende a crescer e você tende a ganhar. Já nas ações americanas, elas não pagam dividendos, tá? Também reinveste nelas e você tende a ganhar ao longo prazo. Na renda fixa, não é pago dividendo. Como que funciona? O valor que você coloca lá, ele rende, ou seja, ele cresce, mas não é considerado um dividendo, porque não é um pagamento mensal que ocorre ali. Todo dia 15 você recebe tanto pelaquela valorização. Não, ela valoriza todos os dias, então todo dia ela cresce um pouquinho. Vamos agora para a terceira aba, que é uma aba muito interessante, onde a gente tem diversos gráficos para observar diversos cenários. Aqui na aba de gráficos, a gente tem o primeiro, que é a evolução do patrimônio, que nada mais é do que uma réplica da aba resumo, onde ele também informa a evolução do patrimônio. Só que agora ele junta todos os gráficos em uma tela só. Então esse primeiro gráfico aqui a gente já conhece, que é aquele gráfico que a gente viu na aba resumo, onde a gente teve um ganho de capital no mês de junho de 13,16 e aí perdeu um pouquinho desse ganho de capital no mês de julho. No gráfico abaixo a gente tem a rentabilidade comparada com alguns índices. Como que funciona isso? Aqui eu coloquei somente o ano atual de 2025 e eu comparei a rentabilidade da nossa carteira, que é o azul escuro, com alguns índices, como por exemplo a inflação, que é o IPCA, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira, o IVVB11, que é o índice da Bolsa Americana, e por aí vai. Então assim, a nossa carteira ela está tendo uma queda de 1,96 negativo, e aí se a gente comparar com outros índices, por exemplo, o IVVB11, ele está com uma valorização de 2,99 no ano de 2025. E está tudo bem, não é um cenário devastador, porque a gente acabou de comprar. Ou seja, se eu fiz a compra em junho, eu tenho um mês aqui de análise. Descendo um pouquinho mais aqui, vocês podem observar a rentabilidade da carteira. Ou seja,
A nossa carteira, no mês de junho, teve uma rentabilidade de 3,46%. Porém, em junho, ela teve uma queda de 5,23%. Ou seja, estamos fechando o ano, fechando porque estamos no mês de julho, mas até o presente momento com uma queda de 1,96. Para tranquilizar vocês, todo esse cenário de queda que a gente está vendo na nossa carteira, vou reforçar. Isso está acontecendo porque eu somente coloquei a compra no mês passado e trouxe até a data presente. Então, assim, eu não estou numa construção da carteira desde o início do ano, ou pelo menos não fiz um investimento novamente no mês de julho. Ele está considerando só os aportes que eu cadastrei aqui com vocês no mês de junho. Então, por isso que tende a ter essa queda, porque a gente não está fazendo novas compras, aportando, investindo no que está ali com boas oportunidades. Então, aqui o cenário ele tende a ficar um cenário ruim, sim, porque os índices vão e a gente está ficando. Mas só para vocês entenderem como funciona. Descendo mais um pouco, a gente começa a parte de gráficos em rodela. O que acontece aqui? Aqui ele vai dar diversos tipos de gráficos. Eu vou descer rapidamente aqui só para vocês observarem como a gente tem diversos tipos de gráficos. E aí cada gráfico fala de uma coisa diferente, tá? A gente tem gráficos muito interessantes aqui, ó. Aqui, o último gráfico é esse. Então eu vou voltar lá para o de cima, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Nesse primeiro gráfico em rodela, nós podemos observar que a carteira está teoricamente balanceada. Ela pode estar melhor. O que está acontecendo aqui? Ó? A gente tem muito mais ações do que os outros ativos. Não necessariamente em quantidade de ações compradas, mas às vezes no valor aplicado sobre cada ativo. Então, no caso de ações, a gente tem aqui, ó, por exemplo, R$ 210. Já em renda fixa, R$ 101, em BDR, R$ 60 e em fundos imobiliários, R$ 47. Vocês entenderam esse cenário? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Comprar um pouquinho mais de fundos imobiliários, ações americanas e renda fixa, para tentar fazer um balanceamento de 25% em cada um. Aí você está num cenário maravilhosamente bem. Descendo mais um pouquinho, ele nos mostra a posição atual de cada ativo. No nosso caso, a gente tem um ativo por classe de investimento, ou seja, temos uma ação, um fundo imobiliário, mas digamos que a gente tivesse 3 de cada. Então eu tenho 3 ações, 3 fundos imobiliários. Aqui ele nos mostraria, como nos mostra detalhadamente qual a porcentagem de cada ativo. Então, por exemplo, como só temos um, ele só vai mostrar um. Se tivéssemos 3 fundos imobiliários, ele ia detalhar aqui quanto por cento é cada fundo imobiliário, ou seja, um MXRF11, um HGLG11, e aí ele mostraria o quanto por cento cada um está ocupando da carteira. É muito legal isso, porque às vezes a gente consegue fazer uma diversificação dentro da própria classe, ou seja, em vez de eu deixar só 25% aqui, eu posso imaginar que aqui dentro ele tem 100% sobre os fundos imobiliários, ou seja, eu posso dividir isso em mais 25%, pegando mais 4 fundos, entendeu? Então aqui ele nos mostra isso, a diversificação por ativo. Descendo mais um pouquinho, temos a exposição ao exterior, ou seja, observe, no exterior nós temos 14% da nossa carteira, ou seja, de 100% só 14% está lá nos Estados Unidos. A gente fica muito exposto ao real. Se o real tiver alguma valorização, uma desvalorização, a gente está totalmente exposto a ele. E a tendência é ter uma desvalorização. Então é muito importante a gente estar exposto também ao cenário exterior, ao dólar, que tende a subir. Por exemplo, estamos numa alta absurda do dólar. Então quem está exposto ao dólar está surfando uma ótima onda. Claro, com consciência, porque você tem que estar em bons ativos. Não adianta estar exposto ao dólar, ganhando em dólar, se você está em maus ativos. Aí você não vai ganhar, você vai perder. Descendo mais um pouco, a gente chega numa aba onde ele vai detalhar um pouco mais as ações. O primeiro gráfico é por setor, ou seja, ele detalha o setor financeiro. Temos só uma ação, por isso a gente não está vendo uma coisa bonita, colorida aqui, porque a gente só tem o Banco do Brasil, que eu comprei para fazer essa simulação. Porém, se tivéssemos mais ações de setores diferentes, ele estaria fazendo essa comparação aqui. Como, por exemplo, se eu tivesse comprado uma Vale, que é uma mineradora, então teria aqui, por exemplo, tantos por cento na mineradora, tantos por cento no financeiro, e assim por diante. Então aqui é por segmento,
Aqui é posição atual das ações, nesse caso só temos Banco do Brasil, mas se tivermos mais alguma, ele também vai mostrar aqui. E também ele faz isso com os outros, ó, com os fundos imobiliários. Então ele mostra também por setor, segmento, posição total dos FIIs, os BDRs, que são as ações americanas, por setor, por posição, a renda fixa também ele vai mostrar. Então vocês observem que tem diversos tipos de gráficos. Ele sempre vai mostrar de diversas formas diferentes as informações para a gente fazer essa análise e decidir o que vai comprar. Na próxima aba, a gente vem para a aba de metas. Eu assumo que eu não utilizo ela, mas nada mais é aqui do que você colocar metas financeiras, valores financeiros, e o sistema vai apontando para você se você está chegando próximo ou não. A próxima aba é a aba de análise. Ela é uma aba onde ela te dá algumas dicas sobre sua carteira, ou seja, ela faz uma análise e te dá algumas dicas. Porém, essa aba funciona melhor na versão Pro. Por quê? Observe aqui. Ele deu uma dica pra gente, ó. Você possui mais de 30% do seu patrimônio em ações. Considere diversificar seu patrimônio. E isso é verdade. A maior parte do nosso patrimônio está lá em ações. A gente tem 50% da nossa carteira. Aqui ele colocou mais de 30%, mas nós sabemos o quanto temos, que é 50% da carteira. E as outras dicas, ó, tá bloqueada. Por que isso? Porque existe a versão Pro da plataforma. A versão Pro é uma versão muito boa, mas não é necessária para começar a trabalhar. Quem está começando a investir agora, está chegando na plataforma agora, não precisa ativar essa versão. As dicas são muito legais, as análises são muito legais. Só que assim, a gente consegue também tirar isso observando e analisando por conta própria a nossa carteira. A próxima aba é a aba de lançamentos. Como que funciona? Você comprou um ativo ou vendeu um ativo e não se recorda, poxa, não sei se eu comprei, se eu vendi, quantos eu comprei, quantos eu vendi. Existe essa aba onde você coloca todas as informações. Sabe aqueles ativos que eu adicionei lá na aba resumo e aí coloquei lá a ação que eu queria, o fundo que eu queria, a compra deles? Ou seja, eles vêm para essa aba aqui, ó, lançamentos, onde ele detalha aqui pra gente o tipo de investimento, qual foi o ativo, se foi uma compra, se foi uma venda, a data, a quantidade e os valores, tá? Tanto os valores unitários quanto o valor da operação. Então, o valor de cada ação, no caso eu comprei 5, comprei 10, então ele dá a somatória desses valores. Então, assim, aqui é uma reunião de informações que você operou. Então, se você comprou, se você vendeu, quanto, o que, tá tudo aqui, tá? Você consegue alterar, excluir. Então, tudo que você comprou diretamente no seu banco, você vem e cadastra aqui. A próxima aba é uma aba que eu também não utilizo, mas é uma aba destinada a informações para te auxiliar na declaração do imposto de renda de pessoa física. Então nessa aba aqui você consegue verificar essas informações, tá? Ela vai te auxiliar realmente com essa declaração do imposto de renda, com essas informações tributárias dos seus investimentos. Nessa aba integração com a B3 é uma ferramenta onde ele consegue fazer uma conexão direta com a Bolsa Brasileira, onde é informado automaticamente pela Bolsa todas as suas compras e suas vendas, as operações em geral. Ou seja, você não precisa ficar vindo cadastrar aqui a compra, uma venda, qual ativo, qual a quantidade, qual o valor. Automaticamente o sistema se comunica com a Bolsa e traz todas essas informações. A gente consegue usar isso só na versão Pro, mas eu acho muito bom também a gente tem que inserir manualmente essas compras e vendas, porque a gente aprende a mexer na plataforma, a entender como ela funciona e fazer a análise correta. Então assim, é muito bom a integração com a B3, eu não tenho também, porque eu não tenho a versão Pro, tá? Então a maioria dessas ferramentas que a versão Pro exige, eu não tenho. Mas não sinto falta no meu dia a dia, até porque foi com isso que eu aprendi a mexer na plataforma de verdade. Então assim, é uma boa ferramenta, né? Integração direta com a B3, mas para quem está começando, colocar os seus próprios ativos é uma diversão, é uma maravilha você entender e analisar o que está acontecendo. A próxima aba é a Pro, que é onde eles vendem a versão Pro deles. Se eu clicar aqui, ele vai abrir até uma página por fora, então não vou clicar porque ele vai abrir, mas ele vai te detalhar o que você ganha com o Pro, o que você não ganha, quais são as vantagens. É somente para isso, então ele é a venda dessa plataforma, tá? Na versão Pro. Lembrando, a versão gratuita
é maravilhosa, não há necessidade de você entrar e comprar a versão Pro, não precisa. Compre a versão Pro quando você entender que você precisa da versão Pro. A última aba é a aba de configurações. Como que funciona? Aqui a gente consegue definir o nome da carteira, a visibilidade, se é pública ou privada. Eu vou deixar essa carteira pública posteriormente, para vocês conseguirem ir acompanhando ela. Eu pretendo movimentar ela, fazer alguns pequenos investimentos para vocês entenderem, e eu venho trazendo alguns vídeos para vocês. Então, deixando pública, vocês conseguem observar ela pela internet. Vocês não conseguem editar, mas conseguem visualizar todas essas abas que a gente mexeu. Bom, essa foi a carteira do Investidor 10. Consegui apresentar o máximo possível dela. Faltou algumas coisinhas que são detalhes do dia a dia ali, algumas análises. Falta informações, por exemplo, de passado, de presente, projeções futuras. Com isso, a gente precisaria de dados, tá? Eu vou trazer dados verdadeiros para vocês posteriormente nas próximas aulas e a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido como funciona o Investidor 10, se isso te motivou a começar a fazer a gestão da sua carteira, porque muitas vezes a gente acaba comprando só os ativos no banco e não entende o que está acontecendo, quais são as variações, a rentabilidade que está tendo, e com essa plataforma isso fica tudo mais claro. Vou trazer mais vídeos sobre ela, a gente vai entrar a fundo na prática ali no dia a dia para ver como ficam os cenários, e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, tá? Deixa seu comentário aí se você já usa, se você não conhecia. Não esquece de compartilhar para um amigo. E até a próxima aula.